Bora falar agora sobre o São Paulo, que fez uma proposta para permanecer com o Luiz Gustavo até dezembro de 2025. Um dos titulares absolutos de Luiz Beldic tem crescido demais de produção nos últimos dias, tem contrato com o tricolor somente até 31 de dezembro. Luiz Gustavo foi contratado pelo São Paulo com a ideia de jogar nesse ano e se aposentar, atleta de 37 anos de idade. Mas diante do bom futebol dele, da relação muito bacana que ele tem com os demais atletas, estilo líder, o Flamengo já fez uma proposta de extensão de contrato. O Luiz afirmou que ficou bastante contente com a iniciativa do São Paulo e vai pensar com carinho antes de responder. Eu imagino que a tendência seja de uma extensão do seu contrato. Atleta que foi, por exemplo, decisivo na vitória por 2-0 contra o Goiás na noite dessa terça-feira em jogo de ida da Copa do Brasil. O Goiás, que atuou com 1 a menos durante boa parte do jogo, não conseguiu resistir ao São Paulo, que com essa vitória de 2-0 dá um passo importante rumo às quartas de final do torneio. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo que perdeu recentemente Juan e Wellington, eles ficam até dezembro, mas deixarão o clube de graça, assinaram um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. As últimas do São Paulo. O Galopo segue com seu futuro indefinido. O tricolor não gostou das propostas do Boca, nem do Rosário Central. Do Rosário foi melhor, mas ainda não se aproximou daquilo que o São Paulo quer. Em relação a Rames, tudo praticamente acertado para a rescisão do contrato, falta a assinatura do presidente e do colombiano, que deve acontecer ao longo da quarta-feira. A saideira do São Paulo, só contar que o que impedia esse acordo de rescisão de contrato era o pagamento dos 10 milhões de reais que o São Paulo deve ao Rames. O tricolor queria um desconto, o Rames queria receber tudo e as partes já se acertaram. Assim que a gente tiver mais detalhes, conto para vocês. Combinado? São Paulo 2, Goiás 0 no Morumbi, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e um desequilíbrio técnico já esperado entre essas equipes. A gente tem alguns confrontos bem equilibrados nessa fase de oitavas da Copa do Brasil. Não é o caso de São Paulo e Goiás, não é o caso de CRB e Atlético Mineiro, por exemplo. O Goiás vive uma situação de meio de tabela da Série B. Tem alguns jogadores até bem conhecidos, né, bem rodados, como o Thiago Galhardo, que não se imaginava que o Márcio Zanardi fosse começar com ele. Ele começa com o camisa 33, o David Braz na defesa. Bom, esse, né, rodou por muitos clubes, né, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, mais recentemente, atuou por vários clubes do futebol brasileiro e agora parou no Goiás. Mas tem o David Duarte também na zaga, tem o Sander na lateral esquerda, tem jogadores bem conhecidos, o próprio goleiro Tadeu, né? E poderia oferecer algum tipo de resistência ao São Paulo, mas na verdade veio dentro de um confronto eliminatório. A gente sabe, vale muito dinheiro, então equipes com, digamos, uma inferioridade técnica buscam isso, né? Se defender para tentar ao máximo levar a partida para os pênaltis. É o chamado jogar por uma bola, que foi o que o Goiás tentou fazer no Morumbi. E até teve um gol anulado, bem anulado no comecinho do jogo, mas depois, assim, gente, só deu o São Paulo. O Goiás, antes da expulsão, já estava mais retraído, o São Paulo já tinha criado algumas chances. E de novo, assim, se a gente puder olhar as duas maneiras do jogo do São Paulo, né? Beleza, venceu bem, tudo certo, encaminhou uma boa vantagem, vai jogar fora de casa com 2-0 no placar, podendo inclusive continuar fazendo o placar, mas cara, como perde gols esse time do São Paulo, produz muito, cria muito, chega até o ataque, mas perde muitas oportunidades, né? Perdeu uma com o Lucas Moura, perdeu num chutaço do Luciano, não é que perdeu o gol, né? Porque esse chutaço do Luciano que a bola passa perto não é um gol perdido, é uma oportunidade que ele mesmo cria, né? Descola um chute maravilhoso de fora da área e a bola quase entra. Eu digo assim, o São Paulo produz e falta colocar na casinha, assim, né? Porque foram muitas oportunidades ainda no primeiro tempo e especialmente depois dos 34 minutos. E aí a gente tem que falar sobre o lance que, de certa forma, muda o jogo, né? São Paulo não venceria se fosse 11 contra 11, dificilmente não venceria. Mas é uma futurologia que a gente faz aqui, uma previsibilidade que não faz sentido nenhum, não vai para lugar nenhum, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceria. O fato é que o Marcão foi bem expulso, na minha opinião. O Jonathan Pinheiro, que é um árbitro que está começando na Série A, na Elite, né, recebeu essa oportunidade pelos jogos que ele fez na Série A. Se você pesquisar os jogos do Jonathan, cara, ele aplica poucos cartões, passa batido, não costuma ter intervenção do VAR, ou seja, tudo que ele decide está dentro de campo. Foi a primeira vez em 22 jogos, nos últimos 22 jogos, que ele foi até o monitor para corrigir uma decisão que não foi dele de campo, na verdade que foi dele de campo, mas foi recomendada pelo VAR para mudar a cor do cartão, e é o primeiro cartão vermelho dele
na elite do futebol brasileiro. Então, assim, é um cara que tenta levar o jogo numa boa. É claro que o jogo era tenso. É claro que, pela inexperiência, os caras fossem cercar ele, fossem tentar levar um pouco no grito, né? O Rafinha mesmo, dar uma encostada nele em determinado momento pela experiência, tenta levar aquela coisa toda. Mas ele estava muito tranquilo, claro, né? Depois da expulsão, o Goiás reclama absurdamente, o que eu não entendo. Na verdade, entendo, né? Claro, né? O jogador... teve... Eu estava vendo a transmissão da Amazon Prime, o Salvio Spínola acha que o vermelho foi exagerado. O que eu discordo frontalmente dele, acho o Salvio um grande comentarista de arbitragem, mas não consigo concordar. E o questionamento dele mais é na interferência do VAR, nesse caso. Mas eu acho justificada, porque o Marcão ele usa uma força excessiva. E ao usar uma força excessiva, uma força desmedida dentro de uma disputa de bola, você tem que aplicar o cartão vermelho. E se o árbitro no campo dá um amarelo, porque ali você tem que tomar a decisão numa fração de segundos, a recomendação está justificada, né? Vem aqui, dá uma olhada de novo. Não é uma questão de você interpretar ou não. A questão é que ele interpretou um lance para amarelo dentro de uma temeridade em que o lance previa um vermelho, porque ele tinha uma força excessiva. O cara levanta o pé no rosto do Luciano. Então, assim, não é uma questão meramente interpretativa, é que existe um conceito diferente. O árbitro no campo entendeu que era uma jogada para amarelo, e se ele entendeu que era para amarelo, não era... ele não entendia como um lance de força excessiva. No monitor, não é por ser em câmera lenta, mas você percebe que realmente ele passa do ponto naquela disputa e por isso tem que receber o vermelho. A expulsão, a entrada do Eric e o São Paulo com grande vantagem agora para a volta. É isso, Bruno, tudo bem com você? Muito bom dia ao Breiler, ao Prats e ao Fã de Esportes. É uma vantagem, eu diria, gigante nesse momento da Copa do Brasil, né? Pode até se dar ao luxo de perder quinta-feira que vem na Serrinha por 1 gol de diferença. Lembrando que o Goiás, além disso, tem um jogo importante pela Série B contra o Novo Horizontino fora de casa. Se perder, cai para a segunda página de tabela e fica mais distante. Por isso, mesmo o Zanardi falando que vai priorizar o jogo da volta, que vai tentar a classificação, a preocupação do Goiás também está muito focada na Série B. Vitória do São Paulo, construída com a volta de Lucas Moura, mas principalmente por esses aspectos que vocês levantaram aí no estúdio. E mais, início de uma maratona que terá a cada 3, 4 dias uma mudança de chave. Então o São Paulo agora muda a chave para o jogo contra o Flamengo, depois muda a chave para a volta contra o Goiás, muda a chave para o jogo contra o Atlético Goianiense e aí já tem Libertadores Nacional lá no Uruguai. Ou seja, será o mês de agosto repleto de emoções. A dupla de ataque que definiu ontem o jogo soma 153 gols com a camisa tricolor. O Luciano chegou a 80, 13 na temporada, é o principal artilheiro. O Caleri chegou a 73, 11 na temporada, é o segundo artilheiro. Estão funcionando. E depois do jogo de ontem, presenciado por 45.191 torcedores, ouvimos Zubeldia falando sobre a falta de espaços no setor ofensivo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. Caleri também sobre esse bloqueio. E falando um pouquinho de arbitragem, ele que esteve envolvido nesse lance polêmico no final do primeiro tempo. E Márcio Zanardi reclamando da não expulsão de Caleri, falando do jogo da volta. A gente acompanha tudo isso agora na ESPN. Es lo más difícil del fútbol, trabajar sin espacio, con la obligación de encontrar los espacios, de encontrar los goles de manera inmediata, es lo más difícil. O time insistiu muito em tentar ir por fora, tirar cruzamentos ou ir por fora e tentar buscar no facão de algum jogador para tentar terminar a jogada. Deu certo, a gente fez 2 gols. O importante é que São Paulo ganhou e que o juiz não teve ingerência no resultado. Isso é o mais importante. Eu acho que a expulsão do Marcão foi importante porque ele foi um pouco mais violento ali, mas o Caleri também deixou o braço. Foi uma jogada que o Sander tomou uma cotovelada, poderia ter igualado um pouco mais. Então, é ter calma, ter tranquilidade. Ainda a gente tem o jogo, a gente sabe o quanto é difícil, mas na nossa casa nós somos muito fortes. Vamos levar esse jogo para lá, para a gente poder buscar essa classificação. Bem, o Luciano está fora contra o Flamengo, tomou um cartão no banco de reservas na última partida. A boa entrada do Eric ontem o credencia ser uma das boas opções para substituir o Luciano. Com isso, o Lucas Moura pode entrar mais centralizado, como ele mesmo gosta, e o torcedor também.
E o Rames Rodrigues ontem, duas colocações que mostram bem a situação do Rames, que rescindiu o contrato. O técnico Zubeldia falou, não é um problema meu, é da diretoria. Já o Caleri disse que o time vai sentir falta dele, que ele sempre foi um cara humilde, que tentou ajudar bastante, mas que não se entrosou, e isso faz parte do futebol, Bruno. Vamos lá, personagens de São Paulo e Goiás na vitória do Tricolor por 2-0 no primeiro jogo dessas oitavas da Copa do Brasil. Es lo más difícil del fútbol, trabajar sin espacio, con la obligación de encontrar los espacios, de encontrar los goles de manera inmediata, es lo más difícil. Sabíamos de la complejidad y repito, siempre digo que este tipo de partidos son los más difíciles de destrabar. Hay varias alternativas para destrabar un bloque bajo. Un remate de media distancia es una, por eso hoy intentamos varias veces. Desdoblamiento por afuera, ya sea por el carril interno o bien abierto, es otra. La gambeta, el dribbling, gambeta, es muy importante, muy importante. El pase creativo es muy importante. Sempre é muito difícil você jogar com um jogador a menos, principalmente aqui no Morumbi. O jogo estava igual, a gente estava numa estratégia de fechar o centro e sair forte na transição, tanto que a gente teve um gol anulado, a gente teve uma oportunidade importante. O jogo estava muito igual, São Paulo com posse e a gente jogando numa situação mais reativa. Já vou deixar minha opinião, Eugênio, antes de você falar. Para mim, era cartão amarelo. Acho que a questão do cartão ali é a questão mais interpretativa. O árbitro no campo deu amarelo. Não acho absurdo o vermelho, eu acho absurdo o VAR chamar. Concordo. Ali o árbitro no campo viu o lance de frente, ele tinha totais condições de avaliar a gravidade. E ele poderia, se achasse justo naquele momento, aplicar o cartão vermelho. A parte ele de fez... lado da chuteira do pé, que encosta no rosto do Luciano, se fosse de sola, de frente, aí eu acho que seria cartão vermelho. Do jeito que foi, é um amarelo no máximo, na minha opinião. E aí eu acho que a grande questão que a gente tem que debater aí é a intervenção do VAR. Mais uma vez no futebol brasileiro. A gente tem visto em vários jogos recentes o VAR querendo reapitar o jogo. O árbitro toma uma decisão dentro do campo, uma decisão plena, em que muitos lances em que ele tem visão fácil, direta do lance. O lance corre, acontece alguma coisa, depois o VAR chama. Vem rever aqui, porque eu acho que você devia marcar diferente. O árbitro do VAR é a máxima do VAR que é completamente desrespeitada aqui no Brasil. Mínima interferência. Você vai chamar o mínimo possível e máxima eficiência. Ou seja, só vai chamar poucas vezes, ou o mínimo possível, quando for óbvio que o árbitro errou. Quando for um lance interpretativo, o VAR não tem que chamar para procurar pelo em ovo. Essa é a questão. Isso serve para o jogo de ontem e serve para todos os jogos que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, isso acontecer uma vez atrás da outra. A série A e B. O VAR é muito intervencionista. Agora, os juízes também deveriam, VAR à parte, se ele tem um posicionamento sobre o lance, se ele viu, se ele acha, ele tem que manter a opinião dele. Ele não pode entrar na do VAR. Né, eu, por exemplo, então, eu expulsaria na hora. Porque eu acho que aquele pé na orelha ali é antinatural, independentemente da sola. Mas, enfim, eu expulsaria na hora. Agora, uma vez que o VAR chamou, e ele tinha a plena visão do lance, e ele tem toda uma... A não ser que ele não tivesse essa pensata sobre o lance. Mas eu acho que tinha. É que o árbitro fica inibido pelo chamado do VAR. Eu acho que está na hora também dos árbitros fazerem valer a opinião. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu estava perto, eu interpretei que era amarelo e vou manter o amarelo. Toda vez que chama para o VAR, você já sabe que o cara vai voltar, fazer assim e trocar a cor do cartão. Está virando muito comum isso. Então está tudo errado. Está errado a personalidade do VAR e a falta de personalidade do árbitro. Os árbitros entram em campo enfraquecidos. É um árbitro muito psicologicamente, jovem, né? Eu usei aqui outra expressão. O árbitro, a gente viveu, né, por muitos anos, a história de que o árbitro era a autoridade máxima em campo. Sua senhoria.
Hoje em dia, o árbitro não tem autoridade nenhuma. Autoridade mínima. Ele está desautorizado. Mas também por culpa deles, né, Eugênio? Sim, mas eu acho que eles que têm... Por culpa deles e eles precisam tomar decisão agora. Todo mundo fala na cabeça dele. Esse é um árbitro especificamente muito recente. Ele não tem 10 jogos de Série A e B e essa é a primeira expulsão da vida dele. É a primeira vez que ele expulsa. E assim, você mereceu o vermelho, André? Eu expulsaria. Eu acho que ele assume o risco. A partir do momento que ele leva o pé, é imprudente. Mas eu concordo com a análise dos companheiros. Assim, para mim, é muito mais, me incomoda muito mais, não a cor do cartão que ele deu em princípio, mas a intervenção do VAR. Que para mim é um lance que está dentro do limite. Ele tem uma posição de campo muito boa, ele está vendo o lance. E assim, eu expulsaria, mas eu super compreendo o cartão amarelo nesse lance. Para mim está dentro da discussão. Então era lance para mim, embora eu expulsasse, para mim não era lance para a intervenção do VAR. Agora tem o seguinte também, Abel. Vamos lá. Quem procura acha, não tem essa expressão? O Goiás entrou em campo e desde o início estava procurando confusão. O Wellington, logo no início do jogo, já vai dar um chega para lá no Luciano. Depois o mesmo Wellington na área vai lá e mete a cabeça no peito de um outro jogador de São Paulo, agora não sei se foi o próprio Luciano. Isso não justifica, né? Não, é o seguinte, é o tempo inteiro você está querendo uma artimanha para provocar o adversário, para parar o jogo, para demorar um pouco mais e tal. Isso vai enervando. Ele não entrou no jogo para jogar assim. Se o Goiás tivesse entrado, vou jogar, vou me defender aqui, é do jogo, é estratégia. Tava todo mundo lá atrás, fechadinho, né? 5, 4, 1 e vou me defender. Agora, além de se defender, ele estava passando do ponto, passando do limite, querendo esticar um pouco mais a corda, sem necessidade. Acabou que ficou ruim para ele próprio Goiás, porque teve uma hora que ele esticou demais a corda e acabou levando o vermelho e isso, óbvio, facilita o trabalho, porque se você tem 10 jogadores defendendo, você passa a ter 9. E muito cedo, né, Eugênio? Ainda no primeiro tempo. 35, mais ou menos, do primeiro tempo. Tinha muito tempo aí o São Paulo teve um tempo inteiro, fez o gol logo. E até os números que a gente estava vendo, 27 finalizações para o São Paulo. 20 foram depois da expulsão. E a expulsão com 35 minutos do primeiro tempo. Então, São Paulo passou a ter mais volume e nas 7 finalizações antes da expulsão, boa parte foram de fora da área. Então, era um São Paulo com dificuldade de entrar. Estava muito fechado, né, o Goiás, né? Estava bem fechado. Eu até discordo quando o Zanardi fala que estava igual. Eu não acho que estava igual. Acho que São Paulo já dominou. Para ele, para as pretensões dele. Acho igual? Ele falou que estava igual o jogo? Ele falou que o jogo estava igual. Não tinha nada de igualdade. Então, assim, ele conseguia neutralizar as grandes ações do igualdade. São Paulo, mas era um jogo mais difícil. E a vantagem numérica... O São Paulo já tinha... O São Paulo fechou o primeiro tempo com 84% de posse de bola. 84%. Então não tinha igualdade nenhuma. Mas até a expulsão, quantas chances reais de gol? Não, chance real não tinha, mas é claro que isso aí abriu o jogo. A proposta do Goiás era clara, né? Não era um jogo igual, era um jogo de ataque contra a defesa. Sim, isso sim. E essa era a proposta do Goiás. Vou me defender, se puder levar o 0-0 para casa eu levo, se puder no contra-ataque tentar um gol, ótimo. Essa era a ideia do Goiás no jogo e é a ideia normal de um time que vem jogar contra o São Paulo, um time de menor investimento, hoje um time de Série B, jogando contra o São Paulo, sabendo que vai decidir em casa. Só que ele, além de se defender, ele estava esticando a corda. E aí estourou a corda. À parte, falamos muito da expulsão, todos nós opinamos. Quais foram os méritos ou virtudes ou problemas do São Paulo no jogo de ontem, na sua visão? Acho que o mérito é a resiliência, né? De ter insistido, porque não estava fácil. É difícil superar uma defesa que está toda ela apostada no chamado bloco baixo, da intermediária para trás. Você bloqueia muitos espaços. E o São Paulo não desistiu, continua martelando. Poderia até ter feito mais 1 ou 2 gols. Sairia com mais tranquilidade. Teve um lance no primeiro tempo que o David Braz salva em cima da linha, né? Do Caleri. No segundo tempo também tem um que o André, ele escorrega assim, a bola passa por trás dele, era uma chance. Mas eu acho que o fato de não ter desistido. Agora, o São Paulo não teve uma grande atuação, não teve. Acho que faltou um pouco mais de agilidade, velocidade na troca de passes para tentar surpreender o adversário. Faltou um pouco gambetear um pouco mais, como falou ali o Zubeldia, né? Que é o drible. E aí ele coloca o Eric justamente para isso, né? É o mérito dele. Ele tira o Bobadilha, que era 1 a menos. Se você está jogando contra o adversário que só se defende e que tem 10 jogadores, coloca mais atacante. Tira o Bobadilha, que não estava fazendo muita diferença. E deu certo na hora, né? Deu certo. Essa é aquela para consagrar o treinador, não é? Ele coloca o Eric no intervalo com 2, 3 minutos. Então, mas isso... Poderia ter dado mais certo.
Mais vezes. Isso é o grande mérito. Para mim, ele foi o melhor em campo, o Zubeldia, porque a gente vê muito técnico ir para a coletiva, principalmente quando não consegue o objetivo. É difícil jogar, o futebol jogam 11, os caras já botam 5 em linha atrás. O trabalho do técnico é oferecer soluções para isso. E ele fez uma coletiva inteira falando de soluções, que ele fala do chute fora da área e abrir o jogo, tanto na teoria quanto na prática. Na prática ele fez isso cedo. Logo, já volta com o Eric, já bota o Lucas mais para dentro, o primeiro gol sai assim, sai logo. Então teve muito dedo do treinador do ponto positivo ontem, até por falta de um grande destaque individual dos jogadores do São Paulo. Luciano foi importante, Caleri foi importante, mas eu elegeria o Zubeldia como o melhor em campo ontem. E até porque o lance do gol, a gente fala da entrada do Eric, ele que está participando da jogada, mas também tem o posicionamento do Lucas, que passa a jogar mais por dentro, até pelo que o Eugênio falou. Você precisa só de um volante, ali o Luiz Gustavo, aliás, esse eu quero falar a parte. O Lucas participa desse passe mais vertical e acaba acontecendo o gol. Do Luiz Gustavo, ok, foi um jogo que acabou defensivamente sendo menos exigido. A gente falou do Goiás, o quanto que não foi igual, até porque produziu 2 finalizações no jogo inteiro. Então, se fosse igual, era quando aquelas espetadas de vez em quando, mas elas não aconteceram. Mas ele participou ofensivamente. O Luiz Gustavo... O chute do segundo gol é dele, o goleiro espalma. Ele finalizou 5 vezes. Ele foi o jogador que mais finalizou na partida ao lado do Caleri. Então, um cara que participando também na construção muito bem, na conclusão das jogadas, mais um bom jogo dele. Já que você tocou no Luiz Gustavo, né? E ontem, depois do jogo, eu estava dando uma revisada, né? Lá no ESPN True Media, para pegar os números do jogo. O Luiz Gustavo foi o jogador que mais pegou na bola, na partida. Disparado foi o que mais pegou na bola, assim, com 30 ações a mais do que o segundo colocado. E ele chegou à impressionante marca de 116 passes tentados, 115 passes certos. Toni Kroos da Eurocopa. 99,tanto% de acerto nos passes. Ele só errou um passe no jogo inteiro, de 115 que ele tentou. É passe para o lado. Tem muito passe em diagonal. Sim. Mas ele teve 88 passes para frente no jogo. E o chute do segundo gol é o chute dele. Exato. É ele que chuta a bola lá do meio da rua, o goleiro dá o rebote e o Caleri faz. Então, destacar a participação do Luiz Gustavo. Também liderou as recuperações de bola do São Paulo, foram 7. Então, controlando a marcação, distribuindo o jogo e buscando o gol. A vantagem é boa, sim, podia ser ótima. Se sai um terceirinho ali, mas é boa. É uma vantagem muito boa para o São Paulo administrar numa semana que vai ter que pensar nesse jogo e depois em Libertadores. São Paulo e Flamengo no final de semana pelo campeonato.